Bom, dando sequência aí, agora a gente já sabe, isso é importante, tá? Porque a física ela é feita de uma forma que um assunto complementa o outro. Então, às vezes, essa é a grande dificuldade, porque você começa a entender e aí passa um tempo e você acaba, tipo assim, não absorvendo ou não entendendo, não compreendendo que você precisa ter noções básicas para avançar no estudo de física. Então, olha só, uma sequência, que é uma das sequências mais lógicas, primeiro você tem que entender tudo sobre o MRU, que é aquele cara que anda com velocidade constante ao longo de uma linha reta. Depois, uma sequência interessante é você entender tudo sobre o MRUV, que é aquele cara que vai continuar andando em linha reta, porém, agora a velocidade já não é mais constante. Aqui, já vou puxar até de laranja aqui para ficar claro, aqui nós temos V constante, velocidade constante, perfeito? E aqui a gente tem o que constante? A gente tem a nossa aceleração constante, perfeito? Bom, e dando sequência aí, o que a gente tem que entender? Depois que você entendeu muito bem isso aqui e isso daqui, uma outra matéria que nós começamos a estudar é a chamada QL, que é a famosa e famigerada queda livre. Perfeito? É o estudo da queda livre. O que esse cara tem de diferente do que a gente já viu aqui agora? Cara, se você entender muito bem, você vai ver que estudar queda livre não é diferente do que a gente já fez. A queda livre, ela é um estudo que vai partir de um pressuposto que nós já estamos acostumados com ele, que é aqui eu tenho uma aceleração constante, perfeito? Ou seja, já é coisa que a gente já está acostumado. A gente sabe que a aceleração ela é um vetor, só que na queda livre, por óbvio, a gente está lidando agora com um corpo, né? Imaginando um corpo, perfeito? Esse corpo vai estar caindo, ele vai possuir uma certa velocidade v de queda. Deixa eu apagar aqui só para tentar desenhar isso um pouquinho mais reto. Então, vai tentar descer aqui com uma certa velocidade de queda, perfeito? Ok? A gente sabe que à medida que esse cara vai caindo, vai atuar sobre ele uma aceleração constante, só que essa aceleração ela é tão especial que ela vai receber um nome diferente. A gente vai passar a chamar essa aceleração vertical para baixo de G, que vai ser a nossa famosa gravidade. Então, estudar QL, a queda livre, a primeira coisa que a gente vai ter que lidar vai ser com essa aceleração, que é a tal da gravidade. E já colocando aqui uma característica muito especial da queda livre, para eu falar de queda livre, para eu estudar a queda livre, para eu falar das consequências da queda livre, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça, a nível de exercício, sendo bem direto, e o que você precisa entender, é que a queda livre ela ocorre sem a resistência do ar. Vou colocar esse tipo de letra aqui que eu acho que fica mais interessante. Ou seja, se te falar que a resistência do ar vai atuar, né, aqui no nosso estudo, você eliminou a queda livre, perfeito? Então, guarda isso. Vai ser a queda de um corpo, óbvio que se ele está caindo, eu vou ter variação da velocidade, e quem que provoca a variação da velocidade? Quem provoca a variação da velocidade é esse cara que a gente estudou, que é a aceleração. No caso aqui, como ela é uma aceleração muito especial, que vai atuar na direção vertical, e ela vai estar no sentido do centro da Terra, vai ser uma aceleração aproximadamente constante,
a gente vai dar um nome para ela. A gente vai chamar ela de aceleração da gravidade. Perfeito? Esses aqui são os conceitos básicos para a gente começar a engatinhar no estudo da queda livre. Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho legal da gente entender na queda livre é... Primeiro, né? Vamos colocar aqui. A primeira coisa que eu acho interessante da gente começar a discutir um pouquinho mais sobre ela é sobre a tal da aceleração da gravidade. Perfeito? Agora que você anotou tudo aí, agora que você está fazendo seu caderno, a gente vai começar a explorar um pouquinho melhor. A aceleração da gravidade é uma aceleração especial, só por causa disso ela tem esse nome, aceleração da gravidade. Mas os princípios básicos de aceleração não mudam, ou seja, a aceleração ela ainda é um vetor. A gente vai dar um nome para ela, né? Já vou até colocar aqui, né? A gente vai dar uma letra para essa grandeza. Normalmente a gente chama ela de G, e conforme a setinha que está em cima da letra V, a gente sabe que esse cara é um vetor, e pelo fato dele ser um vetor, todo vetor ele tem que ter as três características dele. Ele tem que ter o chamado módulo, ok? Ele tem que ter a direção, e ele tem que ter o sentido. Bom, aqui é que está a facilidade do estudo da queda livre, porque se você for pensar, ela é mais fácil. No movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração do corpo poderia assumir qualquer valor, depende da aceleração que o carro, que a moto, que o ônibus, seja o que estiver. Aqui não, olha só, aqui é mais fácil, aqui a gente está lidando com uma aceleração que ela é aproximadamente constante, e ela tem um valor aproximado de 9,78. Como qualquer aceleração, a unidade é metros por segundo ao quadrado, que normalmente a gente aproxima esse valor para quanto? Para o valor que você já está acostumado aí, que é o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se não falou nada no exercício, ou não te deu pistas de que esse cara pode assumir outro valor, qual o valor que você vai considerar? 10. E a direção? A direção ela é sempre vertical. Então, a direção aqui, ela é vertical. Tudo bem? E o sentido? O sentido, de uma forma mais genérica, ele vai apontar como? Sempre. Ele aponta para o centro do seu planeta. Ok? É claro que planetas diferentes vão ter a aceleração da gravidade diferente, mas como a gente está aprendendo aqui no planeta Terra, vamos, né? Esse valor aqui, por óbvio, refere-se ao planeta Terra. Então, nós vamos prender, por enquanto, o nosso estudo acerca da gravidade que atua aqui para a gente no planeta Terra. No tópico gravitação universal, a gente muda isso um pouco. Então, vamos lá. Dando aqui um exemplozinho, um desenhozinho só para você entender, o que que eu tenho? Vou imaginar que eu consiga desenhar aqui, né? Vou imaginar que esse camarada aqui, vou fazer até de azul, né? Vou imaginar que esse camarada aqui seja o seu planeta, ok? Perfeito? Bom, a gente sabe que se eu tenho um corpo qualquer, um objeto, seja o que for, se esse objeto estiver aqui, eu vou ter um vetor aceleração da gravidade que eu vou usar aqui de vermelho. Esse vetor aceleração da gravidade vai apontar para o centro do planeta. Pá! Ah, e se eu por acaso desenhar esse objeto aqui do lado, aqui, ó? Poxa, se eu desenhar esse objeto aqui do lado, para onde vai estar o vetor aceleração da gravidade? Vai estar para cá. Uai, para onde? Apontando, óbvio, para o centro do planeta Terra. Então, o que que acontece? Isso aqui é uma coisa básica que você tem que saber, mas óbvio, né? Aqui a gente está lidando com o planeta Terra, né, gente? Pelo amor de Deus, não é uma bolinha desse tamanho. E terra plana eu me recuso a, enfim, discutir alguma coisa sobre isso. Então a gente tem esse planeta aqui, esse planeta tem um certo raio, né? Um certo raio R, que inclusive a gravidade até sofre influência desse R, mas isso é um tópico um pouquinho mais para frente.
E aqui a gente sabe que não importa onde o objeto está, vamos pegar aqui um objeto aqui. Por exemplo, aqui, a gente sabe que a aceleração da gravidade vai sempre puxar o cara para cá. Ok? Perfeito? Bom, já que eu estou nesse tópico, eu já vou fazer uma observação aqui interessante. Vamos pegar um verde aqui para ficar bem bonitinho. Já que eu estou nesse tópico, vamos pegar uma coisa aqui interessante. Você não pode confundir esses dois termos, tá? A gravidade, você não pode confundir a chamada aceleração da gravidade, tá? Perfeito? Você não pode confundir isso, isso é completamente diferente, isso não tem nada a ver, isso é completamente diferente, não associa com a chamada força da gravidade. Ok? São duas coisas completamente diferentes. Só para não ficar em branco, força da gravidade, pessoal, a gente usa isso daqui como sinônimo para uma força que é a força peso na física, que é até simbolizada pela letra P e também é um vetor. Isso aqui é força. Já aproveitando aqui, a unidade de força de qualquer força no sistema internacional vai ser o Newton. A gente ainda não viu, se você está olhando para a sequência, eu ainda não te expliquei isso daqui. Tudo bem? Mas para você que já fez o primeiro ano do ensino médio, você já deve ter visto aí o Newton como unidade, sendo unidade de força. E a aceleração, a gente sabe que ela tem uma unidade, a aceleração, a unidade no sistema internacional é o metro por segundo ao quadrado. Ok? Não tem nada a ver com esse Newton aqui, se eu estou comparando unidade com unidade. Então, aqui nós estamos falando de aceleração. Falar força da gravidade querendo dizer aceleração da gravidade é muito errado. Agora, o termo força de gravidade ela pode ser usada como sinônimo para você falar de uma outra grandeza física que nós ainda não estudamos, que é chamada peso. Aqui eu tenho uma confusão muito grande. Perfeito? Tudo bem? Bom, dando mais um pouquinho de continuidade aqui que eu acho interessante, que é o que eu já falei da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, só retomando para a gente lembrar, a aceleração da gravidade ela tem um valor aproximado que a gente aproxima para fins de cálculo. A gente aproxima esse valor, a gente fala que G é aproximadamente, aqui eu coloquei como igual, mas só para ficar mais fácil, 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, essa gravidade é capaz de variar no planeta Terra a cada 1 segundo a velocidade do objeto em 10 metros por segundo. Tudo bem? Isso é muito importante você entender. A cada 1 segundo que passa, a gravidade vai conseguir variar a velocidade de um corpo, tudo bem, que está sofrendo a ação direta dela, em um valor de 10 metros por segundo. Tá joia? Para ficar ainda mais claro e para você entender o que significa que é o seguinte, vamos imaginar, vamos colocar aqui, ó, exemplo, ok? Vamos imaginar o seguinte, deixa eu fazer uma bordinha aqui no exemplo para tentar fazer ele ficar bonito. Então, vamos imaginar o seguinte, se eu tenho aqui um corpo, um objeto que é abandonado, beleza? Se eu tenho um objeto que vai ser abandonado a uma certa altura, vou desenhar o meu objeto aqui, ó. Um objeto que vai ser abandonado de uma certa altura, sei lá qual que é o valor dessa altura, vamos chamar ela de H, tudo bem? De um valor dessa altura H. Se ele é abandonado, quando você abandona, quando você deixa cair algo, você sabe que a velocidade daquilo ali, a velocidade inicial vai ser 0 metros por segundo. Então, se eu deixar ele cair passando 1 segundo, agora eu vou desenhar aqui, ó, o mesmo objeto. É o mesmo objeto, eu vou desenhar ele aqui na frente aqui só para fins de organização.
Então, se eu tenho o mesmo objeto desenhado aqui na frente, e isso daqui passou 1 segundo, adivinha quanto que vai ser a velocidade desse objeto? Calculadora na mão, você sabe que a velocidade desse objeto, que vai ser a velocidade dele nesse ponto, vai ser uma velocidade de 10 metros por segundo. E se passar mais 1 segundo? 20 metros por segundo. E assim vai. Por quê? Porque aqui ainda é um caso de aceleração g, e ela é, até este momento aqui para a gente, né? Deixa eu trocar aqui, que ficou feio. Ela vai ser para a gente constante. Perfeito? Ou seja, ela tem as mesmas propriedades que o MRU. Agora, repara uma coisa. Aqui eu desenhei para vocês um caso específico no qual a gente analisou um objeto que está descendo. Ou, né, um objeto que está descendo, ou a mesma coisa, um objeto que está caindo. Tranquilo? Por quê? Porque todo objeto que está caindo, para onde vai estar apontando essa velocidade? Se ele está caindo, vai estar apontando para o centro do planeta Terra. Então, o jeito de eu mostrar o centro do planeta Terra é desenhar esse vetorzinho aqui, um Gzinho aqui, e falar que esse Gzinho está verticalmente para baixo. E se ele estiver subindo? Cara, se ele estiver subindo, se for um arremesso vertical para cima, a analogia é a mesma. Só que aí é óbvio, se eu estou querendo arremessar algo para cima, a velocidade inicial desse cara vai ter que ser diferente de zero, porque é impossível arremessar alguma coisa para cima e esse cara com uma velocidade v0. Eu vou arremessar ele para cima com uma certa velocidade diferente de zero. Esse cara vai chegar, se ele não sair do planeta, né, se eu não conseguir fazer isso, ele vai chegar até uma altura, um H máximo, uma altura máxima, perfeito? Que aqui não me interessa quanto que ela é, mas na altura máxima, nesse ponto aqui que foi considerada a minha altura máxima, eu posso afirmar com certeza que a velocidade dele no ponto de altura máxima vai ser sempre zero, se eu arremesso algum corpo para cima. E agora vem uma pegadinha que às vezes aparece aí, questão de prova, para você ficar esperto, que é o seguinte: no ponto mais alto, aí eu vou colocar aqui, ó, no ponto mais alto, ou melhor, no ponto H máximo, de altura máxima, que é a mesma coisa que falar aqui no ponto mais alto, a gente sabe que no ponto mais alto a velocidade dele vale zero. A velocidade do corpo nesse ponto ela tem que valer zero. E outra, a gente sabe que, né, que a aceleração desse ponto, a aceleração do cara naquele ponto, por óbvio, ela é diferente de zero. E mais, a aceleração, você sabe até o valor dela, ela não muda. A aceleração dele no ponto mais alto vai ser g. E quanto que vale a aceleração dele? 10 metros por segundo ao quadrado. Uai, mas ele tem aceleração mesmo estando com velocidade v0? Óbvio que tem. Por quê? Porque você sabe que quando você joga alguma coisa para cima, a coisa não fica parada lá em cima. Ela vai diminuindo a velocidade, a cada 1 segundo ela diminui 10 metros por segundo, até chegar com velocidade v0. E aí depois, quando ela chega com velocidade v0, ele volta aqui. E uma outra coisa que a galera costuma dar um pepino nisso aqui, na verdade não é um pepino, é só você, depois, quando você analisa o gráfico, você entende. Mas, o que você tem que saber é, velocidade no ponto mais alto é zero, a aceleração é diferente de zero e o corpo, ele não para. Ou seja, a bola lá, ela não para e volta não. Ela não para. Só existe uma pessoa que para no ar, que é o coiote lá quando assiste o Papaléguas lá, né?
que o cara tem um precipício, né? Aí chega aqui o carinha do desenho animado, chega aqui, pum, para um tempo, depois cai. É a única forma. Esse corpo aqui, ele não para. Falar que ele para é diferente, não tem nada a ver com falar que a velocidade dele é zero. A velocidade no ponto mais alto é zero, o corpo não para e a aceleração também não é zero. A aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui você confunde demais em prova. Perfeito? Tranquilo? Bom, aí sobre aceleração, sobre a queda livre, a primeira coisa que a gente analisa é sobre a aceleração da gravidade. Entendendo isso daqui, a gente pode passar para a parte 2 do próximo vídeo, para você entender quais são as equações do estudo da queda livre. Lembrando que se eu pudesse falar para vocês o que é super importante para você entender na queda livre, é que a queda livre ela é um movimento cuja aceleração é constante, a aceleração não varia, e que aceleração que é a gravidade, e também que não tem resistência do ar. Perfeito? Aí na próxima aula a gente vai discutir exatamente os efeitos da não ter resistência no ar, como que atua, né? Você está num corpo, né? Você está num tipo de movimento no qual não tem resistência do ar, como que ele atua. Ok? Beleza? Bom, então fica por aqui. Esta aula aqui eu acho que já é o suficiente para você começar a engatinhar. A ideia aqui é ir bem devagar explicando as coisas ponto a ponto, tá? Se você chegou numa aula mais para frente e não entendeu, é provável que você não assistiu os requisitos, né, das aulas passadas, perfeito? Preste atenção nisso, que aqui tudo é feito de modo que você compreenda linearmente a física, beleza? Te espero no próximo vídeo.